O GP da França nos mostrou diversas coisas. Uma delas é de que o carro da Red Bull está à frente do carro da Mercedes, diferentemente do que muita gente vem falando aí. Eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo, então já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais esse canal. Se inscreve e fica ligado, porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP da França conseguiu nos mostrar diversas coisas. Para quem estava achando que a Red Bull só iria conseguir andar bem em pistas de rua, essa pessoa estava muito enganada. Claro, andou muito bem lá no GP de Mônaco, andou muito bem no GP de Baku, na verdade só não venceu a corrida com o Max Verstappen por conta daquele estouro de pneu que aparentemente foi erro da Pirelli, mas muita gente dizia que depois desses dois GPs a Red Bull poderia voltar a ser como ela estava antes no início do campeonato. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que acreditava que a Mercedes iria voltar a dominar, mas não foi isso que a gente viu nesse GP da França. Realmente, a Red Bull conseguiu dar um passo à frente da Mercedes dessa vez, mesmo com diversas coisas que iria limitar, na verdade, a equipe, como por exemplo algumas regras relacionadas a coisas flexíveis ali, partes aerodinâmicas flexíveis e outras diversas coisas. Na verdade, a Mercedes estava andando melhor em pistas de autódromo. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então assiste ele até o final. Na verdade, o que vem acontecendo desde o início do campeonato é a Mercedes conseguir andar muito bem, principalmente nas partes de intermediária e alta velocidade nos circuitos. E assim, a Red Bull ficava um pouco para trás nessas partes. Não dá para saber exatamente o porquê, mas a Mercedes tinha uma aderência indescritível nessas partes do circuito. Max Verstappen até mesmo chegou a falar com os seus diretores de equipe ali durante a corrida do GP da Espanha, que o carro da Mercedes tinha uma aderência que ele não conseguia explicar e que era muito maior do que a aderência do RB16B dele. E dessa forma conseguia andar muito bem naquela parte ali de alta e intermediária velocidade do circuito de Catalunha. E já a Mercedes, apesar de ter vencido aquela corrida no GP da Espanha de Fórmula 1, também reclamou sobre o carro da Red Bull ter algumas partes aerodinâmicas flexíveis, principalmente a asa traseira do carro da Red Bull, que se flexionava muito nas retas. A Red Bull acabou não falando tanto sobre esse assunto, já que principalmente o GP posterior ao GP da Espanha era o GP de Mônaco, onde não era tão necessário assim essa asa flexível, já que as retas eram muito curtas, e por isso uma flexibilidade a mais ou a menos naquele GP não faria tanta diferença assim. Mas era uma pista extremamente sinuosa e de curvas de muito baixa velocidade, justamente as curvas onde a Red Bull conseguia andar muito bem. Já o outro GP era o GP de Baku, que tinha a maior reta da Fórmula 1, e aí a Mercedes voltou a reclamar da Red Bull, já que poderia ter uma grande vantagem em cima da Mercedes se não fosse modificada aquela asa. E a Red Bull realmente modificou. Levou uma asa completamente nova para o GP de Baku, que tinha bem menos arrasto aerodinâmico. Mas eu contei mais sobre isso em outro vídeo aqui do canal, e esse vídeo vai ficar aqui em cima nesse card para você assistir. Mas aí, como a Red Bull não estava mais utilizando essa asa tão flexível no GP do Baku, acabou que não havia mais motivo para protesto da Mercedes. Apesar de que a FIA já havia dito que iria começar a averiguar de uma forma mais rígida essas partes aerodinâmicas a partir do GP da França, onde ela daria no máximo uma tolerância de 30% ao que era cobrado até aquele momento. Então, o que era esperado é que a Red Bull perdesse um pouco de rendimento nesse circuito da França. Mas isso na verdade não aconteceu, definitivamente não aconteceu. Apesar de ter sido um circuito em autódromos, que geralmente a Mercedes conseguia andar melhor, e também ter começado a averiguar os carros da Red Bull e das outras equipes também, acaba que a Red Bull conseguiu levar melhor nesse circuito. Muitos diziam que por conta da parte aerodinâmica da Mercedes e talvez até mesmo o rake mais baixo, a Mercedes poderia ter alguma vantagem nessas pistas de intermediária e alta velocidades nas curvas, como por exemplo o GP de Barcelona, o GP da França e outros GPs que também já aconteceram, como por exemplo também o GP do Bahrein. Apesar disso, nesse GP da França tudo mudou. Aparentemente o carro da Red Bull está conseguindo desempenhar velocidades melhores mesmo nessa parte intermediária da pista. E a gente pôde perceber realmente que não é aquela coisa ali de, sei lá, Max Verstappen, uma estratégia diferente. E a gente pôde perceber realmente que essa questão aí do carro da Red Bull tá um pouco melhor do que o da Mercedes
realmente está acontecendo, porque Lewis Hamilton conseguiu andar à frente de Max Verstappen na primeira parte ali da corrida, porque Max errou realmente no momento de fazer a curva 1. Ou seja, mesmo com Lewis Hamilton andando à frente, Verstappen conseguia acompanhar e acompanhar muito de perto. Não é à toa que ele conseguiu fazer o undercut na sua primeira parada, ou seja, realmente a equipe Red Bull está melhor do que a Mercedes nesse momento. É óbvio que as partes mais técnicas de o porquê a Red Bull está mais rápida ou porque a Mercedes também possa estar mais lenta, realmente eu não consigo trazer nesse vídeo porque eu não tive acesso a essas informações ainda nesse momento. Mas claro, quando eu tiver acesso a essas informações, eu vou estar trazendo aqui no canal. Inclusive, para você ter acesso a isso, quando sair notícias sobre essa situação, é muito importante você se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações. Então já faz isso para você não perder vídeo novo sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza de duas coisas que com certeza estão bem diferentes na Red Bull com relação à Mercedes. A primeira coisa é a questão da asa flexível. A Red Bull precisou mesmo mudar a sua asa. Muita gente acreditava, inclusive eu, que ela iria perder desempenho, mas a gente pôde perceber que na verdade isso não afetou em nada o carro da Red Bull. O da Mercedes também tinha uma asa dianteira flexível, o que pode ter afetado a Mercedes, mas todo mundo acreditava, inclusive eu, que o carro da Red Bull seria mais afetado. Fato esse que não aconteceu. Na verdade, me parece que eles acabaram ganhando mais em rendimento com relação ao carro da Mercedes nessa situação especificamente. E a segunda situação que me leva a pensar que pode ter feito a Red Bull ganhar vantagem, na verdade, também é relacionada a partes aerodinâmicas, já que Lewis Hamilton estava reclamando até o fim desse GP de que o carro dele não desempenhava tão bem assim em retas. Isso pode ser consequência também dessa asa dianteira da Mercedes que não poderia se flexionar tanto quando ela flexionava no GP ali do Baku e em outros GPs de alta. Pode ser que a Mercedes tenha aumentado o seu arrasto por conta dessa situação. Claro, também pode ser motorização, pode ser outras partes aerodinâmicas que podem realmente não ter sido tão eficientes quanto o carro da Red Bull, mas um fato é esse, de que a Mercedes está andando um pouco menos do que a Red Bull, principalmente nas retas desse GP da França. E outra equipe que a gente pôde perceber que perdeu muito em rendimento, e claro, aí não dá para saber se é por conta dessa nova regra da FIA ou outra situação, é a equipe Ferrari, que andou muito bem lá no GP de Mônaco, andou muito bem no GP de Baku, tanto é que Leclerc fez a pole position dos dois GPs e já nesse GP da França não conseguiu nem mesmo pontuar com nenhum dos dois pilotos. Inclusive, eu estou sorteando alguns itens da Ferrari, dois bonés como esse aqui, um preto e outro vermelho nesse mês de junho. Para você participar desse sorteio e concorrer a esses lindos bonés por apenas R$5, você já pode apoiar a Hora do Piloto e aí você pode participar desses sorteios. E tem outros diversos benefícios que você pode ter acesso apenas apoiando a gente. Para você ter acesso a esse link, fica aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição. Então não perde essa oportunidade porque é apenas R$5 para você concorrer a bonés incríveis como esse aqui e outros acessórios maravilhosos da Fórmula 1. Mas definitivamente o que a gente pode falar sobre tudo isso é que realmente o RB16B chegou nesse momento do campeonato um pouco melhor do que o carro da Mercedes. Mas uma coisa é certa, a Mercedes ainda tem vantagem, principalmente quando utiliza pneus de compostos mais duros, e realmente são os compostos que são utilizados por maior período de tempo em todas as corridas do calendário. Isso pode ser muito interessante para a Mercedes, principalmente em pistas menos abrasivas, em onde ela consegue realmente controlar mais esse desgaste do pneu, o que pode acabar ajudando a Mercedes a continuar à frente da Red Bull por um período maior nessas corridas, ou seja, em pistas menos abrasivas pode ser que a equipe Mercedes ainda tenha mais chance de vencer a Red Bull, mas vai ser necessário mesmo mudar diversas coisas, inclusive a estratégia da Mercedes e algumas conversas com Valtteri Bottas ou um possível novo piloto, como por exemplo George Russell, que muita gente tem dito que pode entrar no lugar de Bottas ainda nesse ano e talvez antes mesmo do fim de 2021. E o motivo é óbvio. A estratégia ficou óbvio, na verdade, que Lewis Hamilton só tomou um undercut por conta de uma estratégia falha da Mercedes. E já Valtteri Bottas não conseguiu segurar Max Verstappen nem mesmo por uma voltinha atrás dele. Foi uma situação bem vergonhosa e que realmente foi um erro dele na aproximação da curva, onde ele freou muito mais tarde do que ele deveria. Erro do Bottas, o que acabou proporcionando que Verstappen se aproximasse mais rapidamente ainda de Lewis Hamilton. Talvez se Bottas tivesse segurado Verstappen por pelo menos uma volta, Verstappen
Verstappen não teria conseguido ultrapassar Lewis Hamilton. Mas isso a gente nunca vai saber se realmente vai acontecer, mas aparentemente a Mercedes não está muito satisfeita com o segundo piloto dela. Mas mais informações sobre isso, sobre Valtteri Bottas na Mercedes, Max Verstappen, Lewis Hamilton e até mesmo George Russell substituindo o piloto e claro, sobre os carros, as equipes e coisas nesse sentido, é só você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.